tem que ser feito para a gente explorar esse tipo de situação em prova e qualquer outro tipo de situação envolvendo o ICMS, né? Principalmente nossa prova discursiva, tá? Para a gente não perder mais tempo, a gente vai direto ao nosso tema. Vamos falar aqui. A empresa XYZ, prestadora de serviços de construção civil. Então, a prestadora de serviços de construção civil. A gente sabe que a construção civil ela não está inclusa naqueles serviços que podem ser tributados pelo ICMS, né? Ela é um serviço tributado pelo ISS. A gente tem o transporte e a gente tem a telecomunicação como serviços tributados pelo ICMS, tá? Então, a gente vai depois apresentar um checklist de informações que devem ser avaliadas e essa é uma delas, né? Ela é contribuinte do ICMS, via de regra ela não é contribuinte. Sediado em Pacatuba, Ceará, com o objetivo de comemorar o aniversário de fundação, decide importar. Então, é uma operação de importação, né? Aí já liga o alerta. Ela não está circulando mercadoria, ela está adquirindo a mercadoria do exterior. Então, decide importar a quantidade de bebidas alcoólicas oriundas da China através do porto localizado em São Gonçalo do Amarante. Gente, importa o local do porto para a gente é, entender a incidência do ICMS, eu já adianto a resposta, não importa a localização do porto, tá? Normalmente essa informação ela é colocada mais para confundir, porque tem dado que não está de repente tão seguro assim, né, tão convicto, mas a princípio ela não é importante para a gente nesse primeiro momento, tá? Então esse é o nosso tema, né? Basicamente é uma importação feita por um não contribuinte do ICMS. Ah, e a gente vai entender como é que é feito, como é que é a incidência, né? O que tem que ser avaliado para a gente entender como responder isso na hora da prova, né? Então eu montei um checklist, tá? Um checklist de estudo de caso, que ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para qualquer tipo de questão envolvendo o ICMS, tá? Respondendo essas perguntas, dificilmente a gente vai perder alguma questão de ICMS na prova, tá? Como a gente sabe, o ICMS ele é um imposto estadual, onde cada estado tem a sua legislação, mas eles seguem as normas gerais da Constituição, da Lei Candir e também dos convênios feitos ali no âmbito do CONFAS, tá? Então, via de regra, a legislação ela é muito parecida, né, entre os estados e a gente entendendo como funciona esse checklist aqui, a gente consegue resolver qualquer questão de ICMS, tá? Então, questões que a gente deve desenvolver e deve responder, né, para entender a incidência naquela situação prática, tá? Há uma circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte ou de comunicação, tá? Então, via de regra, nesse caso, há uma circulação de mercadorias? Há, né? A entrada de mercadorias vindas do exterior. Ela é uma operação interna, uma operação interestadual. Uma importação, via de regra, ela é uma operação interna, né? Mas a gente vai entender lá na frente que em alguns casos ela pode ser objeto de uma operação interestadual, né? Inclusive com uma redução de alíquota, tá? Na situação prática, a consumo, a circulação ou a industrialização, tá? Qual é a influência disso para o ICMS? A gente também vai ver passo a passo quais são as diferenças, por que que importa a gente entender, né? A gente viu ali que era uma festa de aniversário, enfim, então é um consumo, né? Não vai ter a circulação, aquela empresa não vai revender, tá? Isso tem algumas influências para a gente. O adquirente, né? Ele é contribuinte ou não? Isso também importa, tá? Às vezes há essa certa confusão para quem, não para a gente que estuda o ICMS, mas para aquelas pessoas que não estudam o ICMS, né? Poxa, quem é o contribuinte? Né? Eu sou contribuinte do ICMS quando eu compro uma mercadoria, via de regra a gente não é contribuinte, né? A gente é contribuinte quando a gente adquire algum bem em licitação, quando a gente faz a importação, tá? O contribuinte é aquele contribuinte de direito, né? É a empresa que faz a circulação da mercadoria. Mas o quesito aqui é do nosso checklist. A mercadoria merece atenção? Quais são as mercadorias que merecem atenção? Então a gente tem alguns grupos, né, que merecem atenção. O primeiro grupo são as mercadorias, são os bens considerados bens supérfluos, tá? Via de regra, eles vão ter uma alíquota mais alta, eles vão ter um tratamento menos favorecido na legislação estadual, tá?
mercadoria cesta básica, combustíveis, telecomunicação, energia elétrica, são todas mercadorias que merecem uma atenção especial, né? Ah, essa atenção pode ser tanto na questão quantitativa do ICMS, né? Na alíquota, na base de cálculo ou até na forma de cobrar esse imposto. Então, se vai ter ST, se vai incidir no domicílio do tomador, se vai ser objeto de cobrança na entrada do estado, que for uma operação interestadual, então tudo isso vai variar de acordo com o tipo de mercadoria. Essas são as mercadorias que chamam bastante atenção, tá? Os bens supérfluos, os bens da cesta básica, os alimentícios, né? Os combustíveis, a telecomunicações e a energia elétrica. Mais um quesito que a gente tem que avaliar: a incidência, a redução da base de cálculo, imunidade ou não incidência, tá? Então, principalmente constitucionalmente, a gente tem ali algumas situações de não incidência, de imunidade, né? Principalmente, por exemplo, a operação interestadual de combustíveis, a gente sabe que não tem essa incidência ali. Então, a gente vai avaliar, a gente está falando aqui de bebidas alcoólicas, né? A gente não tem caso previsto na legislação, nem de isenção, de redução, ele é um caso de majoração da tributação, tá? E por último, o local e o momento do fato gerador. A gente vai entender que a gente tem uma regra geral, né, que não cai em prova, e a gente tem uma série de exceções que essas sim são exploradas, né? Avançando aqui um pouquinho. Então, nosso primeiro item, né, avaliando o nosso estudo de caso, se há uma circulação de mercadoria ou uma prestação de serviço de transporte ou comunicação, né? A gente viu que o nosso contribuinte ali, ele era uma empresa de construção civil, né? Então, via de regra, ela não é um contribuinte do ICMS, tá? A não ser exatamente quando ela faça uma importação, né? Quando ela faça uma importação, quando ela faça uma aquisição em licitações, né? Nesse caso, ela vai ser uma contribuinte, tá? Então, indo um pouquinho lá para a Constituição Federal, para o nosso texto constitucional, a gente vai ver lá no artigo 155, que fala dos tributos estaduais, tá? No inciso 2, ele fala do ICMS. Então, lá, a nossa própria Constituição já traz essa hipótese de incidência na entrada de bens e mercadorias importadas, né? E olha que legal, ela fala, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, né? Contribuinte habitual é aquele contribuinte que faz frequentemente a circulação de mercadorias, né? Então, por exemplo, se a gente quiser importar alguma coisa do exterior, a gente vai ser contribuinte, né, naquele momento para aquele fato gerador específico, né? A gente não é contribuinte habitual do imposto. Cabe o imposto, né, ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento destinatário da mercadoria, bem e serviço, tá? Então a gente olha aqui já olhando a Constituição que ela não cita por onde que a mercadoria entra, né? Não importa para a gente se ela vai entrar por um porto, por um aeroporto, por um porto seco, via terrestre, o que importa é exatamente onde está o domicílio ou o estabelecimento destinatário da mercadoria, né? A gente estudou a legislação do Ceará, a gente sabe que as características de um estabelecimento, né? Então, via de regra, o contribuinte que tem uma inscrição estadual, ele vai ali declarar onde fica o seu estabelecimento, né? Caso não tenha estabelecimento, uma pessoa física, por exemplo, ou no nosso caso ali, um não contribuinte do ICMS, uma pessoa jurídica isenta de inscrição estadual, vai ser o domicílio dela. Nossos próximos itens, né? É uma operação interna, uma operação interestadual, é uma operação de consumo, circulação, industrialização. Por que que a gente tem que saber diferenciar, entender esse caso na prática, tá? Particularmente no caso da importação, a gente tem uma diferença, inclusive, na alíquota que vai ser cobrada, tá? Então, via de regra, a gente vai ter uma alíquota interna, tá? Uma alíquota interna aplicada na importação. Mas caso essa mercadoria seja adquirida para circular, para fazer a circulação dela, a gente pode ter um caso onde seja aplicada uma alíquota de 4%,
e uma alíquota onde seja aplicada a alíquota uma situação onde seja aplicada a alíquota interestadual normal, né? Nesse caso, como é para consumo, vai ser alíquota interna, né? Se fosse, o contribuinte comprou para revender fora do estado, a gente teria que ver o tipo de mercadoria, né? Se for uma mercadoria, ele, por exemplo, ele adquire é, elementos químicos ali e produz tinta, ele está fazendo uma industrialização, né? Então a gente não poderia aplicar essa alíquota de 4%. Quem quiser entender, por exemplo, no inciso 2 ali, o que que é uma industrialização, transformação, beneficiamento, montagem, pode ir lá no regulamento do IPI, que ele vai falar exatamente o que que é cada um deles, tá? Mas, via de regra, se a mercadoria basicamente ela entrou e já está circulando da maneira que ela veio, né? A gente vai usar essa alíquota de 4%, tá? Então, nesse caso aqui, onde a gente está tratando do estudo de caso, vai ser uma alíquota interna porque ela foi adquirida para consumo, tá? Então, por isso que é importante a gente seguir esse checklist, né? Lá na Lei Candir, tá? No artigo 13, parágrafo seguinte, fala o seguinte: não integra a base de cálculo o montante do IPI quando a operação foi realizada entre contribuintes e produtos destinados à industrialização e comercialização, tá? Isso é bem importante. A gente sabe que ele é uma operação de consumo. Então, se tiver IPI cobrado nessa operação, ele vai entrar na base de cálculo do ICMS, né? Caso o IPI não tivesse incluído, aliás, caso a operação fosse para fazer uma circulação, uma industrialização, o IPI não estaria incluso na base de cálculo do ICMS, tá? Então, por isso que a gente segue esse roteirinho, né? Poxa, é um consumo, é um comércio, é uma industrialização. Então, a gente acabou de ver aqui que o adquirente ele é um não contribuinte e é uma mercadoria destinada ao consumo, né? Vamos continuar avançando aqui, avaliando aqui o nosso caso prático, tá? E poderia ser uma operação interestadual, poderia uma operação interestadual dentro do país, poderia ser uma prestação de serviço. Esse roteiro serve para qualquer tipo de operação, né? Por exemplo, se fosse uma operação interestadual destinada a consumo, a gente teria o quê? Que ver a incidência do diferencial de alíquota, né? O que que é um contribuinte, né, do ICMS? Então, de novo, a pessoa física que vai lá no mercado e compra lá um saco de açúcar, ele não é um contribuinte, ele é um contribuinte de fato porque ele está, enfim, ele está no final da cadeia da circulação. Mas o contribuinte de direito é aquela pessoa que realiza com habitualidade, né, e um certo volume a circulação de mercadorias ou a prestação daqueles serviços que estão sujeitos ao ICMS, tá? Ah, mas por equiparação, né, aquela pessoa que faça, mesmo esporadicamente, uma única vez, uma importação do exterior, ela vai ser contribuinte, tá? Eu comprei um perfume para consumo próprio, é contribuinte. Eu importei um carro, é contribuinte, tá? Não importa que não tenha empresa, que não tenha CNPJ, importou, é contribuinte do ICMS. Voltando lá para a nossa Constituição, falando um pouquinho exatamente por que a gente tem que entender se é para consumo ou para circulação, né? Outro exemplo, lá na Constituição, fala exatamente do diferencial de alíquota, né? Então, se uma operação é para consumo, poxa, eu comprei um carro, e vou utilizar esse carro, né? Eu vou pagar, vai ter incidência de ICMS interestadual, vindo, digamos que eu compre de uma fábrica que não tem uma concessionária aqui no meu estado, aí também vai ter um diferencial de alíquota para o estado onde eu resido, né? Agora, caso eu tenha uma concessionária e compre para revender, eu vou pagar só a alíquota interestadual de ICMS, tá? Então, o nosso checklist, ele funciona exatamente dessa maneira, né? A gente vai vendo a situação prática e cada situação ali prevista, ela vai ter uma importância no estudo do caso em si, né? Então, pode ter IPI na base, pode ter DIFAL, pode ter ICMS de importação, tá? Pode ser aplicada uma alíquota de 4%, uma alíquota interestadual normal. Mais um item aqui do nosso checklist, né? Essa mercadoria ela merece atenção, é aquelas mercadorias que são supérfluas, cesta básica, combustível, telecom, energia elétrica, de ver que era bebida alcoólica, né? Então, sim,
Quando ela for uma mercadoria que mereça atenção, né, a gente já tem que ficar atento que tipo de situação que pode ser previsto ali, tá? Então ela merece atenção, ela merece, né? No caso de bebidas alcoólicas, né, a gente pode ter o aumento da alíquota, a gente pode ter a substituição tributária, a gente pode ter o fundo de combate à pobreza nos estados que tem esse fundo, né? A gente pode ter, enfim, várias situações ali. Então, é uma mercadoria bastante visada, tá? Outro item do checklist. A majoração de alíquota, isenção, redução da base de cálculo. Então, a gente viu que a bebida alcoólica ela é um caso de majoração, né? Ela vai ter uma alíquota maior se comparado a outras mercadorias, né? Então, lá quando a gente faz o estudo das alíquotas dos estados, né? Sempre nas maiores alíquotas vão estar ali os bens supérfluos, bebida alcoólica, fumo, cigarro, bens de luxo, joias, né? E nas alíquotas menores vão estar os itens exatamente da cesta básica, construção civil, isso vai variar de estado para estado, tá? Entrando aqui um pouquinho na nossa lei, a lei do Ceará, né? Então, olha só as maiores alíquotas, tá? 25%. Os combustíveis, né? A gente tinha falado, então, álcool, gasolina, diesel, querosene, bebidas alcoólicas, armas, munições, fogos de artifício, fumo, joias, né? Então, são alíquotas maiores. A energia elétrica e a comunicação, elas têm alíquotas ali de 25% e de 28%. A gente está estudando legislação, então a gente ignora os julgados, né? Mas a tendência é que que haja aí uma alteração nessa tributação, né? Mas por fim de prova, a gente vai o que está na lei e responde de acordo com o que está na lei. Então, olha só, 28% da alíquota altíssima para embarcações, jet skis, drones. Aqui, cuidado para não confundir, né? Se eu comprar um avião, uma asa delta, eu vou pagar 25, mas se eu precisar comprar peças, eu vou pagar 28, né? É interessante isso aqui, a gente tem que ficar atento porque eles podem confundir, né? Colocar tudo no 25, colocar tudo no 28, trocar, né? Então, quando for, enfim, o equipamento em si, 25, né? Quando for as partes, as peças, 28%. Olha só, falando do nosso fundo de combate à pobreza, o Ceará é um dos estados que tem esse fundo, né? Alguns itens que compõem o fundo de combate à pobreza. Eu já coloquei, inclusive, em vermelho, tá? Os bens que têm alíquota maior pela legislação e também tem alíquota adicional, né? Então, a gente vai ter alíquota ali de 25 que vai para 27, de 28 que vai para 30%, tá? A gente vai ver lá no final que essa arrecadação, embora ela seja uma alíquota adicional, é uma arrecadação separada, né? Porque ele é um recurso que ele tem uma destinação vinculada, tá? Mas a gente viu que a gente acabou de ver os itens ali, né? Então, até voltando aqui, a comunicação, armas, bebida alcoólica, fogo de artifício, né? São alíquotas de 25 e 28, que também estão sujeitas a uma arrecadação adicional ao Fundo de Combate à Pobreza, tá? Isso no estado do Ceará, né? O último item do nosso checklist, né? O local e o momento do fato gerador, se eles seguem a regra geral ou se eles são exceções, tá? Qual é a regra geral? A regra geral está lá na nossa Lei Candir, tá? A Lei Complementar 87/96. O local do fato gerador vai ser onde tenha, o local vai ser onde ocorra o fato gerador e o momento, via de regra, é a saída do estabelecimento. Então, esse é o fato gerador mais conhecido, né? A mercadoria entra no caminhãozinho lá, sai do atacadista e vai pro supermercado. Teve fato gerador. Ela saiu do supermercado e foi para o consumidor final, teve o fato gerador. Então, a regra geral é a saída do estabelecimento e o momento vai coincidir com essa saída, tá? Mas isso não cai em prova, o que cai em prova são exatamente as exceções, né? A importação, ela não seria diferente, tá? Ela é uma exceção, tá? E a gente tem que cuidar bastante porque as questões costumam trocar, inverter,
misturar esses conceitos, tá? O momento do fato gerador, né, quando que incide a tributação, é no desembaraço aduaneiro, né? O desembaraço aduaneiro é quando a autoridade ali da aduana, né, a Receita Federal, enfim, libera a mercadoria, né, para a tributação do ICMS, né? Libera a mercadoria para o importador e ali vai ter a tributação do ICMS. Mas para fins de local do fato gerador, nem sempre vai ser o local onde tem o desembaraço aduaneiro, tá? Então, como é que vem, né? Como é que vem a questão de prova? A questão de prova, ela vem exatamente misturando, né? Então, o local da operação, prestação, vai ser o local do desembaraço, né? A gente vai lá, tá com pressa, falta pouco tempo para acabar a prova, marca como certo e nem sabe por que que errou, tá? Então, o que importa para a gente é o estabelecimento do destinatário e o domicílio do adquirente, né? Então, não importa se eu desembaracei por um porto, de repente em outro estado, importa exatamente quem vai ficar com essa mercadoria, tá? Nesse caso, a gente vai ter duas situações. A gente tem a situação daquela importadora que ela importa e depois vai revender, depois remete essa mercadoria, né? Nesse caso, o fato gerador ele vai coincidir se ele tiver naquele estado do porto, né, com o desembaraço. E tem aquele caso onde a mercadoria já vai diretamente para o destinatário, né? Então, nesse caso, o ICMS vai incidir lá no destinatário, não importa onde ele se encontra, não importa o estado que ele se encontre, tá? Um exemplo aqui, né? Então, até eu dei um destaque aqui para a palavra desembaraça, que é para a gente entender como que as questões de prova elas podem ser desenvolvidas, tá? Então vamos lá, o importador cearense desembaraça em Paranaguá, então ele desembaraçou lá no Paraná, né? Desembaraça no Paraná e sem levar a mercadoria ao estoque remete ao comprador pernambucano, né? Então o que a nossa legislação fala, né? Que vai incidir no destinatário da mercadoria. Então a empresa que importou, ela era do Ceará, né? Ela era uma empresa cearense. A, o desembaraço ocorreu lá no Paraná, né? Mas quem é de fato o destinatário da mercadoria, ele está em Pernambuco, tá? Então o ICMS ele vai para Pernambuco. No segundo caso, né? O portador cearense desembaraça em Vitória, no Espírito Santo, e vende a mercadoria para a empresa pernambucana, né? Então primeiro ele desembaraçou, né? E depois remeteu a mercadoria. Quem é o destinatário nesse caso é o importador cearense, né? Então ele botou no seu estoque a mercadoria e no momento posterior ele fez a venda. Então nesse caso, o ICMS vai para o Ceará. Então agora que a gente teve todo esse feedback é, da Constituição, da Lei Candir, da Lei do Fundo de Comércio, da própria Lei do ICMS, a gente está apto a resolver a nossa questão, o nosso estudo de caso da Cefaz Ceará. De novo, então a empresa XYZ, né, prestador de serviço de construção civil, a gente já sabe que ela não é contribuinte, né? Ela não é contribuinte, sediada em Pacatuba. Então isso aqui é importante porque a gente sabe que uma operação de importação é o domicílio ou o estabelecimento do destinatário, né? Ela decide importar a quantidade de bebidas alcoólicas. Então aqui fala que ela vai comemorar, então é para consumo, né? O consumo é importante, a gente saber que é para consumo, não apenas para fins de alíquota, né? Mas também para fins de fundo de combate à pobreza, tá? Então os auditores receberam a informação e vão fazer a devida tributação, né? O que que a gente tem de informação aqui? Primeiro deles, o valor da mercadoria constante no documento de importação, US$ 2.000. O imposto de importação, né?
foi calculado, né, com base numa taxa de câmbio de 5 para 1, o valor do IPI, o valor do frete, o frete internacional, né, o imposto de operação de câmbio e as despesas aduaneiras. Elas foram pagas, a repartição alfandegária, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, elas são pagas à alfândega, né, a Receita Federal, e não o que foi pago, de repente, para alguma empresa privada ali que não tenha a ver com essa parte de entrada, de entrada internacional de mercadorias, tá? E a taxa de câmbio, no dia que ela fez o pagamento, né, ela fez ali, fechou o contrato de US$ 6, de R$ 6 para cada dólar, tá? Possíveis pegadinhas de banco. Onde é que a banca pode trabalhar aqui? Primeira coisa, ela vai dar alguma informação que vai estar ali apenas para criar dúvida, né? Então, aqui no nosso caso, foi a parte do frete, né? Poxa, será que o frete estava na lei ou não estava? Porque eu sei que o frete, ele incide o ICMS sobre o frete, né? Segundo caso que pode gerar dúvida. Qual taxa de câmbio que a gente vai utilizar? A gente vai usar a taxa de câmbio que o sujeito passivo usou para pagar, ou a gente vai usar a taxa de câmbio do imposto de importação, tá? Vamos então desenvolver esse caso aqui, vamos desenvolver essa parte quantitativa da incidência por partes, tá? Primeira coisa, a gente sabe que vai ocorrer fato gerador exatamente por ser uma importação, né? Então vamos pegar aqui exatamente a nossa legislação, onde ela fala disso, né? Então são hipóteses de incidência de ICMS, a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, tá? De novo, gente, pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja contribuinte, né? Que não seja contribuinte. Então, qualquer pessoa física que pediu alguma coisa lá do AliExpress, por exemplo, vai pagar o ICMS, tá? Se não tiver, é claro, na faixa de isenção, né? Quando que vai ocorrer o fato gerador, né? Pergunta. Em que momento que ocorre o fato gerador? O momento é o desembaraço aduaneiro, tá? Importa eu saber o local que foi feito o desembaraço? Não importa. A gente importa saber o momento do fato gerador, tá? E qual é o local? O local vai ser o estabelecimento do destinatário ou o domicílio do adquirente. Nesse caso ali, específico, tá? A gente, na hora da prova, para diluir o nosso risco, a gente responde os dois, né? Mas taxativa, mais especificamente naquele caso ali, como ele não é um contribuinte, ele não vai ter estabelecimento, tá? Para fins de ICMS, ele não vai ter uma inscrição estadual. A não ser algum caso específico da legislação, mas ele não é contribuinte do ICMS, né? Quando ele não for estabelecido. Então aqui seria, a gente vai responder de acordo com a literalidade, ou estabelecimento ou domicílio. Segundo item da nossa prova, né? Quais as parcelas que compõem a base de cálculo da operação, qual a alíquota e qual é o ICMS devido. Então aqui a parte mais importante do ICMS importação, tá? É a parte mais importante. De novo, lá na nossa legislação, então aqui é a lei do Ceará, né? A lei que instituiu, mas ela basicamente reproduz o que está na Lei Candir, né? O valor da mercadoria, né? O imposto de importação, a gente viu que tem, o IPI, a IOF, as despesas aduaneiras, né? Então são aquelas que são pagas para repartição alfandegária, a gente falou sobre isso, né? E também o montante do próprio imposto, tá? Professor, mas lá não fui falar o valor do ICMS, então eu não coloco ele no cálculo. Aqui é onde a maioria das pessoas erram, tá? Aqui é onde a maioria das pessoas erram. A gente vai ter que aprender a calcular isso aqui. A gente chama o ICMS, ele é o imposto por dentro, né? Então, por mais que ele não está explícito no cálculo, a gente vai ter que achar ele, tá? A gente vai achar e depois de achar, a gente vai aplicar a alíquota sobre a base como um todo, né? A base considerando o ICMS por dentro, tá? Continuando aqui então, gente, a gente viu que não adianta somar apenas os valores informados na importação, né? A gente tem que achar o ICMS por dentro. A gente vai aprender agora como fazer.
esse cálculo, tá? A gente tem algumas maneiras de encontrar, mas a maneira mais simples é a gente dividir basicamente o nosso valor encontrado, né? O nosso valor encontrado por um menos a alíquota, tá? 1 menos a alíquota. Então, a gente tinha achado 12.000. A nossa alíquota, a gente tem três alíquotas para bebidas alcoólicas, né? Tem a nossa alíquota de 25%, que é a alíquota da lei. A gente tem um adicional, né, de 3% que está previsto nos parágrafos ali do artigo 44. E a gente tem o nosso 2% do Fundo de Combate à Pobreza, tá? Mas a gente vai usar só essas duas aqui. Então, 28%, né? Ah, Então, para achar esse valor, a gente vai utilizar a nossa soma de 12.000, né? E vai dividir o quê? Por um menos 0,28, que dá 0,72, né? Ficou uma conta um pouco difícil de fazer, então eu já trouxe o valor aqui pronto, tá? Esse aqui vai ser o valor que a gente vai encontrar, né? De ICMS por dentro, tá? Então, a nossa nova base de cálculo, ela vai ser a soma desses dois valores, né? Então, ela vai somar aquele 12.000 que a gente tinha encontrado lá na nossa tela anterior, mais o ICMS de 4.600, né? A gente vai achar aqui esse valor de 16.000, tá? Então, poxa, eu quero tirar a prova real para ver se eu acertei essa conta, né? A gente vai pegar a nossa base de cálculo, vai multiplicar pela alíquota e tem que achar esse valor aqui, tá? Então, esse é o ICMS importação, né? Além disso, a gente vai ter uma alíquota adicional do Fundo de Combate à Pobreza, a gente vai explorar isso aqui daqui a pouco. Esse Fundo de Combate à Pobreza, ele prevê uma alíquota de 2%, né? Também sobre a base de cálculo ajustada, né? Então, vai dar esses 333 reais aqui. Somando, então, essa tributação aqui, ela vai dar cerca de 5.000 reais, né? Considerando o ICMS normal e também o Fundo de Combate à Pobreza, tá? Poxa, de onde que vieram essas alíquotas, tá, gente? A primeira alíquota de 28% é a alíquota que já está prevista na lei, né? Então, desde quando foi feita a lei do ICMS, ela já estava prevista, né? E a alíquota de 3%, ela foi colocada depois, lá no parágrafo 5º, tá? Lá do artigo 44 também. Então, para bebidas alcoólicas, a gente tem esse 28%, tá? Lembrando que para operações de importação, né, a gente usa o quê? As alíquotas internas, tá? Se fosse comprar para circular essa mercadoria, comprar para revender, é outro tratamento, né? A gente usaria, se fosse o caso de fazer uma operação interestadual, a alíquota interestadual, né? E se fosse uma operação interna, para revender no mercado interno, também a alíquota interna, tá? Lembrando, de novo, que essa interestadual a gente tem duas formas de cobrar, né? Uma de 4% e outra de 12%, né? O Ceará sempre vai ser 12%. Alguns estados, ela varia de 7 a 12, conforme o destino, né? Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Quando eles mandarem para outros estados que não esses desse rol, eles vão mandar a 7%. E quando mandarem para esses estados, entre eles, vão mandar a 12%, tá? Avançando um pouquinho aqui a nossa aula, então a gente, né, até para ficar um pouco para reforçar um pouco a ideia aqui, né? A gente tem a nossa nova base de cálculo, a alíquota somando já os dois valores e o ICMS da operação, tá? Somado a isso, a gente vai ter o nosso fundo de combate à pobreza. Esse fundo, a maioria dos estados do Nordeste tem, o Espírito Santo também tem alguma coisa similar, né? Normalmente ele tributa o quê? Bens supérfluos, né? Daí a importância
da gente seguir aquele checklist de mercadorias especiais, né? Os combustíveis, os supérfluos, a cesta básica, né? A energia elétrica são bens especiais. A gente sempre tem que ter uma atenção especial para avaliar esses bens no estudo de caso, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o nosso fundo de combate à pobreza, tá? Esse fundo de combate à pobreza, ele está previsto numa lei complementar, tá? Ele não está previsto na nossa lei do ICMS. Ele é um fundo que ele tem recursos vinculados, então esse 2%, esses 2 pontos percentuais, né, que é diferente de 2%, esses 2 pontos percentuais, eles vão ter uma destinação vinculada, tá? Então eu não posso, por exemplo, colocar, digamos, no mesmo caixa, né? A gente sabe que lá no, enfim, na arrecadação é um caixa só, mas é como se a gente tivesse ali duas gavetinhas, né? Poxa, o 28% vai para uma gaveta, são recursos ordinários, né? Onde pode utilizar para basicamente tudo, a gente chama de fonte 100, né? Que são recursos onde a gente pode gastar com qualquer coisa. E já o fundo ele vai ter uma gavetinha só para ele. Então a destinação dos recursos ali, ela vai ser dada de acordo com o que a lei complementar autoriza, tá? Um dos bens que são tributados por esse fundo, né, são, digamos assim, bitributados, são as bebidas alcoólicas, né? Então, nesse caso, respondendo, haverá adicional de alíquota relativa ao fundo de combate à pobreza? Haverá, tá? Qual percentual? 2%. O valor e a forma de arrecadação. O valor a gente achou lá quando a gente estava calculando o ICMS. Quando a gente estava calculando o ICMS, a gente achou esse valor. Ele era basicamente a nossa base de cálculo, né, que tinha dado uns 16.667, arredondando, vezes os 2 pontos percentuais, né? Daria 3,33334, né? Então, esse é o nosso fundo. No total, né, no final, o contribuinte pagou 5 mil de ICMS, né? Mas ele vai arrecadar 4.600 para uma gaveta e os 300 para outra gaveta, né? Aqui ele é feita a arrecadação de maneira separada, tá? Uma guia separada só para esse fundo. Tá aqui, né? O cálculo poderá ser importante, tá, gente? A gente lá no começo do estudo de caso, a gente viu que era uma construtora que não é contribuinte, né? E que ela ia usar esses bens, né? Esses recursos para esses produtos que ela estava comprando para uma festa, para consumo, né? Ela não vai circular, não vai revender. Então, nesse caso, né? É devido a essa alíquota, tá? Se fosse para circular, daí é uma outra situação. Como é que é feito, então, esse recolhimento, né? Ele é feito através de um documento de arrecadação específico. Então, a gente vai ter uma guia só para recolher o fundo, tá? Ele não vai entrar na apuração normal da empresa. E aqui é importante, né? Os recursos, então, como a gente falou, né? Esses recursos, eles são vinculados, né? Como eles são vinculados, como eles são vinculados, eles têm alguma destinação específica, né? Além disso, principalmente no Espírito Santo, ele é um estado que tem muito benefício para benefícios fiscais aí, né? Esses benefícios eles prevêem recolhimento para algum tipo de fundo, enfim, né? O que aqui a nossa lei complementar está falando é que esses valores retidos a título de FECOP, tá? Eles não entram no cálculo de qualquer outro tipo de fundo de benefício específico, tá? Isso no estado aqui do Ceará. Inclusive esse fundo de desenvolvimento industrial. Então, poxa, eu tenho que recolher para o fundo todo mês 1% das minhas operações, tá? Estou usando um exemplo aqui hipotético. Eu não posso utilizar o recurso do FECOP para compor esse 1%, tá? Ele é um recurso separado, ele é arrecadado separado, ele tem destinação e arrecadação desvinculadas, tá? Esse 1% aqui, por exemplo, das operações, vai ter que desconsiderar isso aqui, tá bom? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa correção da discursiva, tá? Qualquer tipo de dúvida, podem chamar, pode deixar nos comentários ali, a gente vai respondendo e vai tentando sanar as dúvidas, tá bom? Muito obrigado.